episódio da série Deus de Promessas. Hoje, o nosso tema é promessa de perdão. Toda semana, nós vamos estudar sobre uma das grandes promessas de Deus para nós. Promessas de Deus são sempre garantidas. Por isso, elas nos confortam e nos animam. Você está preparado hoje para mais uma vez ser confortado pela palavra de Deus? Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre o estudo nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nós estudarmos Tuas promessas. E hoje é dia de falar sobre perdão. Por favor, fala ao nosso coração. Porque hoje, como todos os dias, precisamos ouvir a Tua voz. Se faça presente agora na vida e no coração dessa pessoa que está me escutando, em nome de Jesus. Amém. A promessa que nós vamos estudar hoje está no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 12. Hebreus, capítulo 8, verso 12, e diz o seguinte: porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quantas vezes você foi perseguido pela lembrança de uma falha, uma pisada na bola, um erro que produziu uma terrível tristeza, talvez uma vontade incontrolável de voltar no tempo e fazer com que aquilo nunca tivesse acontecido? Todo mundo já passou por isso. E com certeza experimentou um sentimento contraditório chamado de culpa. Eu chamo de contraditório porque a culpa, ela não é necessariamente ruim. É a culpa que leva ao arrependimento e ao abandono do erro. Mas o excesso de culpa e o lidar incorretamente com ela pode trazer resultados terríveis. A culpa é um sentimento, por isso nós chamamos esse sentimento de culpa. Esse sentimento ele vem após uma pessoa julgar a si mesma por um comportamento passado. Nós somos ensinados a sentir culpa e vergonha quando cometemos um erro. Esse ensinamento começa desde que somos crianças e nos acompanha por toda a vida. O sentimento de culpa, como dissemos, traz uma carga negativa sobre nós. Deixamos de acreditar em nós mesmos e isso afeta os nossos pensamentos sobre o mundo e sobre aquilo que a gente pensa de si mesmo. O problema é que esse sentimento de culpa em excesso não nos motiva a sermos pessoas melhores. Ao contrário, nós ficamos nos lamentando e julgando de maneira ferrenha. É um sentimento tão pesado que não conseguimos aprender com o que julgamos errado e voltamos a repetir o comportamento que nos levou a cair. A culpa se torna preocupante quando nos traz a sensação de que estamos paralisados. É como se a pessoa que se arrepende voltasse todos os seus pensamentos para um ideal constante de negatividade. Pensamentos do tipo: como eu fui tão estúpido? Ou eu nunca vou conseguir mudar mesmo. São alguns exemplos de autodepreciação que, se fixados apenas neles, não trarão nenhum tipo de benefício para uma evolução pessoal. Ao invés de impulsionar a pessoa para frente, esses pensamentos a impedem de aceitar qualquer consideração positiva sobre si mesmo. Percebe aqui o problema? No texto que nós lemos hoje, existe uma promessa maravilhosa da parte de Deus
para nós. Seus erros, suas maldades serão perdoadas. Por que é tão difícil acreditar no perdão? Por que é tão difícil se perdoar? O nosso primeiro problema reside no fato de que criamos um senso de merecimento. Achamos que para perdoar precisamos merecer. No entanto, eu quero dizer a você que o perdão é um dom divino, ou seja, o perdão é dado por Deus e é executado por Ele também. Deus não perdoa quem merece. Ele perdoa porque Ele ama perdoar. Faz parte da sua natureza. O perdão não faz parte da nossa natureza humana. A nossa natureza é vingativa. Na nossa natureza, quando alguém pisa no pé, eu me sinto impulsionado e justificado a pisar de volta no pé de quem me pisou, da mesma maneira e com a mesma intensidade. O perdão, ele vai na contramão desse pensamento, dessa maneira de pensar. Porque o perdão, ele determina que o ciclo se quebre, que o bem seja a resposta para o mal. Isso é difícil de aceitar, mas é exatamente assim que Deus age. Ele perdoa por causa de quem Ele é. Ele perdoa por causa da sua natureza. Nada que você fizer vai mudar isso. Não é merecimento, é graça. Não é penitência, é um presente imerecido. O nosso segundo problema é lidar com a gravidade de nossas falhas. Veja, Jesus proveu quantidade suficiente para perdoar qualquer pecado. A Bíblia é uma coleção de relatos de pecadores da pior qualidade possível que foram perdoados. Assassinos que viraram testemunhas de Cristo. Adúlteros cujo coração se transformou semelhante ao coração de Deus. Prostitutas que chegaram a entrar na linhagem do próprio Salvador, do próprio Messias. Pecadores que se transformaram em santos. Não porque merecem, não porque mereceram, mas porque aceitaram o perdão que Cristo estendeu. O perdão não olha para o que você fez, o perdão olha para quem você pode se tornar. O nosso terceiro problema é achar que não conseguimos vencer o pecado. Nisso existe até um pouco de verdade. Não conseguimos mesmo. Mas quando Deus te estende o perdão, Ele faz da tua luta contra o pecado a luta dele. Quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, a única condição que Jesus estabeleceu foi que ele recebesse. Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus disse isso, o poder divino para vencer a sua limitação e a sua fraqueza já lhe havia sido estendido. Ele só precisava crer. Nele já havia poder para levantar. Alguém pode dizer: mas eu não consigo me sentir perdoado. Veja você, eu disse há pouco que o perdão é um dom de Deus. O perdão, portanto, é um ato de fé. Quando a Bíblia descreve a fé, ela diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê e, portanto, não sente. Enganoso é o coração do homem. Isso significa que nem tudo o que você sente, de fato, é o que é. Se o perdão é um ato de fé, você precisa crer e aceitar, mesmo que você não consiga sentir ou entender. Ainda assim, a promessa de Deus é real e ela vai se cumprir. Mas o que é necessário para receber o perdão? Uma coisa é necessária: se arrepender. Arrependimento é a tristeza profunda pelo pecado.
Uma tristeza tão grande que te faz não querer praticar nunca mais aquilo que te levou a isso. Arrependimento e remorso são duas coisas diferentes. O arrependimento é a tristeza pelo pecado. O remorso é a tristeza pelas consequências do pecado. Além da promessa de Deus de perdoar todos os nossos pecados, existe a promessa dele também, no texto que a gente leu hoje, de esquecer. Talvez essa seja a parte mais difícil. A gente não esquece tão fácil, mas Deus sim. Porque lembranças ruins são como bagagens desnecessárias que a gente carrega na mente. Você já fez uma viagem onde teve que carregar muita bagagem? É um transtorno. Deixa o translado mais desconfortável, mais doloroso. Tem muita bagagem emocional que a gente carrega, mas que precisa ser deixada de lado. Tem que ser abandonada, para que você possa viver livre, leve e feliz. E a pior dessas bagagens é a bagagem da culpa. Ah, você pode dizer, mas o meu pecado é muito grande. Minha culpa é justificável. Sabe, Jesus fez provisão eterna para o pecado. Quando eu chamo o meu pecado de grande, eu estou dizendo que a cruz foi pequena demais para que pudesse perdoá-lo. Mas a Bíblia diz que só existe um pecado que não pode ser perdoado. Apenas um. O temido pecado contra o Espírito Santo. Mas esse pecado não é outro a não ser o pecado que a gente não deseja ser perdoado. Quem peca contra o Espírito vira as costas para o perdão e não quer de jeito nenhum recebê-lo. Veja você, o foco não está no pecado em si, mas sim na perda de fé do provedor do perdão. Por isso que se chama pecado contra o Espírito Santo. Nunca duvide do perdão. Deus não só perdoa porque tem prazer em perdoar, mas Ele esquece. Você tem dificuldade de esquecer? Ele não. Você tem dificuldade de se perdoar? Ele não. Você está assombrado e escandalizado pelo teu passado e por tudo que você fez? Ele não. Conta-se a história de um médico escocês notável pelo seu espírito caridoso e piedoso. Segundo se narra, depois de sua morte, quando os seus livros estavam a ser examinados, foram encontradas muitas contas sobre as quais estava escrito em letra vermelha o seguinte: perdoado, muito pobre para pagar. Sua esposa, de espírito diferente, disse: não, estas contas precisam ser pagas. E começou a tomar as providências judiciais para que pudesse receber o dinheiro que ela achava lhe ser devido. Diante do juiz, ouviu a sua pergunta. O juiz lhe perguntou: são do seu marido estes dizeres escritos a tinta vermelha? E a mulher disse: sim. Então o juiz respondeu: então não há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a lhe pagarem, porque o seu marido escreveu perdoado. Falo hoje para alguém atormentado pelo passado, pela culpa, pelos fracassos. Creia, se você pedir perdão, se você se arrependeu, Ele já te perdoou. Ele continua te perdoando e Ele sempre vai te perdoar. Essa é a natureza dele. Ele perdoa porque Ele é
e não pelo que você fez. Seus pecados, se perdoados, já foram esquecidos, jogados nas profundezas do mar. Sua promessa é real. Viva livre, viva feliz. Aceita hoje o perdão. Ele já providenciou tudo o que precisava para que você hoje ficasse livre das amarras da culpa. O perdão é real e o perdão é seu. Creia e receba. Posso orar com você? Feche seus olhos. Senhor, eu peço agora a tua bênção sobre esse teu filho e essa tua filha que me escuta nesse momento. Se há, Senhor Deus, culpa, conceda graça. Se há um peso que é carregado, conceda leveza de espírito. Se há, Senhor Deus, incerteza com relação à vitória sobre o pecado, conceda o teu poder. Abençoe-nos e nos guia, Senhor Deus, todos os dias de nossa vida. Obrigado pelo teu perdão maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença hoje. Na próxima semana vamos estudar sobre a promessa de sustento. E eu espero você. Até lá.